Bom, aí eu preciso trazer para vocês este fator aqui importante para que a gente entenda uma coisa conhecida como soft power e hard power, tá? A gente precisa lembrar que as falas que envolvem ali o presidente... Eu até encontrei outra matéria aqui que está bem melhor para a gente poder ler sobre essa que eu tinha trazido ela para cá. A gente precisa trazer aqui outras falas importantes que falam sobre essa questão de soft power e hard power, que é uma maneira, por exemplo, como o Brasil e os Estados Unidos se conectam com o mundo. Qual a diferença entre soft power e hard power? Teoria, inclusive, desenvolvida ali pelo Joseph Nye, no final da década de 80. Joseph Nye, para quem não sabe, é um cientista político nos Estados Unidos da América. Ele é muito conhecido, inclusive, não sei se ele está vivo ainda, Joseph Nye, mas ele deu aula na Universidade de Harvard, é especializado em relações internacionais, e ele explica ali que a diferença entre hard power e soft power é basicamente o seguinte: o soft power, que é o que a gente está vendo aqui, que tem um Pelé, inclusive, na capa ali, o soft power é uma influência branda, uma influência suave que um país exerce sobre outros países, espalhando sua cultura, sua influência artística, sua influência, às vezes, no gosto musical, sua influência, às vezes, no gosto cultural. Pelé, por exemplo, foi um grande agente do soft power brasileiro no mundo durante muito tempo. Já os Estados Unidos, ele faz uso do que a gente chama de hard power, que é o poder duro, o poder da força, que é impor ali as suas vontades, seus desejos sobre outras nações, fazendo uso ali do poderio bélico. Só que, como as novas dinâmicas globais têm mudado um pouquinho essa relação que existe entre Estados Unidos e outros países, a gente está começando a observar que quem tem entendimento melhor de como se usa o soft power, o hard power, desenvolve também a utilização do smart power, que é outro conceito atrelado à ciência política também, como está acontecendo com a China, consegue ampliar essa relação. E é isso que tem causado preocupação nos Estados Unidos da América. Por quê, Carlito? Porque desde que saiu a discussão que os países que compõem o BRICS, Brasil, China, Índia, Rússia e África do Sul, 5 países, desde que saiu a informação de que eles iriam buscar negociar em uma moeda própria que não fosse o dólar, a gente viu que gerou uma polêmica. Tanto que o próprio Trump, eu até trouxe um material aqui que eu vou mostrar para vocês agora. O Trump aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês a entrevista que o Trump deu, falando que perdeu o Brasil. A revista Fora trouxe isso aqui, ó, entrevista que o Trump deu lá para o Carlson Tucson, né? O Tucker Carlson Tucson, né? Que é é Carlson Tucson? Deixa eu só ver aqui para não falar o nome errado dele. Já basta o Bolsonaro ter dito errado ali, né? O nome do apresentador. É Tucker Carlson, perdão. Olha o que o Trump fala aqui, ó. Vídeo: Trump, estamos perdendo o Brasil para a China. O ex-presidente dos Estados Unidos lamentou o sucesso da visita de Lula ao país asiático, onde foram formalizados vários acordos econômicos. O sucesso da viagem do presidente do PT à China abalou os Estados Unidos e o republicano Donald Trump falou sobre isso, né? Estamos perdendo o Brasil. Vocês entenderam o que está acontecendo? O temor de Trump é motivado pelos mais de 20 acordos firmados de parcerias econômicas e cooperações entre Brasil e China, mais especialmente pelo que Lula declarou em discurso durante a posse de Dilma, na presidência do novo Banco de Desenvolvimento, o NBD, o Banco dos BRICS, grupo de países que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. E o que é que o Lula disse ali? Em seu discurso, Lula falou que com Dilma, o NBD, quase RBD, né? O NDB, que já conta também com Bangladesh, Egito, Emirados Árabes Unidos e Uruguai, vai se tornar um grande banco do sul global, criando uma alternativa de comércio entre os países sem uso do dólar, que é essa preocupação dos Estados Unidos por causa do modelo que a gente tem global hoje, de tudo ser pautado na dolarização. Pela primeira vez, abre aspas aqui para falar do Lula, tá? Pela primeira vez, um banco de desenvolvimento de alcance global é estabelecido sem a participação de países desenvolvidos em sua fase inicial. Livre, portanto, das amarras das condicionalidades impostas pelas instituições tradicionais às economias emergentes. E mais, com a possibilidade de financiamento de projetos em moeda local. A criação desse banco mostra que a união de países emergentes é capaz de gerar mudanças sociais e econômicas relevantes para o mundo. O presidente ainda criticou a posição hegemônica dos Estados Unidos no comércio internacional com a imposição do dólar.
Vocês entenderam que não tem nada a ver com essa questão do que o Lula está falando ou deixando de falar sobre a questão da Ucrânia? Isso é só um plano de fundo que eles estão utilizando de alguma maneira para poder tentar atacar o Lula, tá? Esse é um dos pontos. E aí, o que é que aconteceu nessa situação toda? O Trump entende que a questão do dólar é o que vai gerar um impacto. E tudo isso tem um conceito que eu vou trazer para vocês aqui agora, dentro da própria ciência política. Olha o que diz aqui, ó. Trump encara os seus medos. O Irã se une com a Arábia Saudita através da China. O Trump falando sobre as preocupações dos Estados Unidos. O que é que está acontecendo? O Irã está se reunindo com a Arábia Saudita através da China, e a China ouviu algumas pessoas dizerem, bem, o nosso dólar nunca perderá o padrão. Eles estão brincando. A China quer mudar o padrão monetário. E se isso acontecer, é como perder uma guerra mundial. Seremos um país de segunda linha. Se isso acontecer, seremos literalmente um país de segunda linha, apontou Trump. Estamos perdendo o Brasil, estamos perdendo a Colômbia, a América do Sul, estamos perdendo o Irã. Eles já os perderam. Nós perdemos a Rússia e se ainda não perdemos, eles vão. A China está ganhando, então a China se foi. Então vemos a França caindo fora. O que está acontecendo? Estamos perdendo. Se perdermos nossa moeda, isso equivale a perder uma guerra mundial. Nossa moeda é o que nos torna poderosos e fortes, acrescentou Trump na entrevista que ele deu ao Tucker Carlson. E onde é que está o ponto que eu quero trazer aqui para vocês nesse sentido? Olha como é que é o bloco, só os países que formam o BRICS, tá? Lembrem vocês, não está incluído ali os países que estão fazendo parte do NBD, o novo Banco de Desenvolvimento, tá? No cálculo que eu estou trazendo aqui para vocês, só estão incluídos aí nesses cálculos, tá? Os países que fazem parte do BRICS, que é Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Olha o medo deles aqui. Isso é matéria publicada no Brasil de Fato, tá? Em 2022, assinada pela Michele de Mello. Olha aqui, ó, os países que compõem o BRICS, tá? Eles têm hoje 42% da população mundial. Se você pegar, se não me engano, ali China e Índia, é um terço da população mundial, só eles dois. Aí imagina, por exemplo, além de Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, Uruguai, Argentina, Colômbia, Irã, Arábia Saudita, França e outros países passem a fazer negociações através, por exemplo, do novo Banco de Desenvolvimento ou queiram, de alguma maneira, dialogar para poder ampliar os diálogos ali com os BRICS. Quem é mais antigo aí, quem tem mais de 20 anos, vai lembrar que se tinha uma expectativa ali em 2014, se não me engano, que o BRICS viraria um bloco econômico até 2019. Aconteceu, Carlito? Não aconteceu. Por que que não aconteceu? Lamentavelmente, o nosso país foi golpeado através do impeachment de 2016 que a Dilma Rousseff sofreu. Então, o grande medo deles é que o Brasil, junto com o BRICS, cresça mais. Porque, repara, só os países que compõem o BRICS hoje representam 42% da população mundial. Além disso, eles, os países que estão no BRICS, representam 26% do PIB global e 20% do comércio internacional. Então, tudo isso é o que tem deixado eles muito preocupados. Eu até separei alguns materiais que eu estou fazendo estudo de alguns artigos sobre esses temas, porque é basicamente essa a preocupação deles, gente. Não é essa história de que, porque existe um temor de que o Brasil apoia a Rússia na guerra contra a Ucrânia. O Brasil não apoiará a Rússia em guerra contra ninguém. O Brasil é um país que tem como seu histórico ali a paz. O Brasil não tem histórico de guerras, tá? A última guerra que o Brasil participou formalmente foi a Guerra do Paraguai. O nosso histórico é de apaziguamento desde o início, inclusive da Organização das Nações Unidas, quando o nosso chanceler Oswaldo Aranha estava lá, inclusive, na abertura da primeira Assembleia Geral que aconteceu lá na ONU. Então, a gente precisa lembrar do histórico do Brasil e entender que esse jogo de narrativa que a gente está vendo nos Estados Unidos e parte da União Europeia trazer, parte não, né? A União Europeia como um todo trazer, ou representantes da União Europeia, é porque eles não querem perder essa hegemonia que eles criaram. Porque, como eu disse para vocês, imagina, por exemplo, estes outros países aqui. Ó. Olha o que o Trump fala aqui, só para trazer aqui para vocês. Ó. Cadê? Deixa eu só mostrar para vocês de novo aqui a matéria, só para a gente finalizar esse nosso papo de hoje aqui,
Porque está claro o motivo pelo qual os Estados Unidos está extremamente preocupado. O Brasil é o país mais forte da América do Sul, tá? Da América Latina. Após ali Estados Unidos, os Estados Unidos para baixo, o Brasil é o país economicamente mais forte. E é essa preocupação que eles têm aqui, ó. Porque além dos países que já formam o BRICS, olha os outros países aqui que estão, por exemplo, fazendo parte também do novo Banco de Desenvolvimento. Bangladesh, Egito, Emirados Árabes Unidos e Uruguai. E aí o Trump aqui embaixo lembra, por exemplo, que os Estados Unidos já perderam também a Colômbia, porque a Colômbia tem agora um governo de esquerda. Eles também falam do Irã, que perderam também o Irã. Então esse é o grande medo dos Estados Unidos da América. Não é Brasil apoiar a guerra contra a Ucrânia ou apoiar a Rússia, porque isso não está em voga em momento nenhum. Tanto que, como eu disse para vocês, o próprio chanceler brasileiro falou: não posso dizer nada porque não ouvi nada e não sei do que se trata. Só posso dizer que o Brasil e a Rússia completam 195 anos de relações diplomáticas com embaixadores residentes. São dois países que têm uma história em comum. E não concordo de forma alguma com a declaração da Casa Branca, pois não sei como o porta-voz chegou a essa conclusão. Desconheço as razões pelas quais ele disse isso, afirmou o nosso chanceler Mauro Vieira. E não tem sentido, exceto pelo ponto que eu trouxe aqui para vocês, que eles estão com medo da questão da hegemonia que os Estados Unidos da América têm no comércio global ser superada ali por essa aliança que envolve o BRICS, que, como eu disse, em 2019, se não me falha a memória, tinha uma expectativa de que o BRICS viraria, um bloco econômico, fortemente falando, tá? Além da questão do crescimento do Brasil, que existiam relatórios internos de alguns países, entre eles os Estados Unidos da América, que provavelmente entre 2018 e 2019, o Brasil estaria entre as 3 maiores economias do mundo. E vocês acham que isso interessa aos Estados Unidos? Não, a gente está no século XXI, mas eles ainda estão na teoria do América para os americanos, tentando colocar ainda em 2021 a política do Big Stick. Só que não vai colar, porque o Lula é muito bem articulado e não quer comprar briga de seu ninguém, diferente do que está sendo dito ali, por exemplo.